A educação física, ela tinha esse viés muito grande do biológico, depois ela passou a entrar hoje, ela está na área da linguagens, dentro da BNCC. Fora do Brasil, existem alguns países que na hora de colocar a educação física na escola, eles não colocam a educação física como área de linguagens e nem de biológicas. É uma área específica, assim como a matemática, que tem lá o seu grupo que é de matemática, que é simplesmente área de matemática e somente matemática. A educação física fora do Brasil, ela também tem isso, tem essa característica, então, fora do Brasil. E quem estudou aí no final do século passado e prestou vestibular, por exemplo, você vai ver que a educação física ela entrava como área de biológicas e ela não era área de linguagens até então. Depois ela foi, se não me engano, com o PCN ela começou a ter essa abordagem, mas depois foi ficando cada vez mais forte como área de linguagens. Só que se você olhar, por exemplo, na educação física escolar, pensando nessa forma, né, fora da educação física escolar, eu acredito que a educação física ainda é vista muito como biológica. Dá para ver, por exemplo, como essa solicitação que teve para os profissionais da área da saúde participarem de um treinamento para ajudar no tratamento do Covid, para evitar e tudo mais. Então, dessa forma, por exemplo, nós fomos incluídos dentro da área de saúde, ou seja, da área de biológicas. Então, quando você pensa na educação física fora da escola, muitas vezes ela está mais atrelada à área de biológicas, e nós temos muito dessa característica do biológico, da saúde. Quem estuda educação física, a gente tem aula de fisiologia do exercício, cinesiologia tem muita característica. A própria biologia, né, voltada para o ciclo de Krebs, quem que não teve que estudar isso, né? Então a gente tem muito. A anatomia, que é coisa mais da área de biológicas que a anatomia. Então a gente tem muito dessa característica, mas quando a educação física entra na escola, ela entra lá para a área de linguagens. Ela não é dentro da mesma área das ciências e ela não é dentro da mesma área ela não tem a sua área específica. Eu acredito que o ideal seria ter uma área de educação física, de ter educação física lá escrito lá, ó, é a área de educação física, assim como matemática, porque nós temos muitas dessas características. Se você olhar, por exemplo, hoje a BNCC e como que ela é organizada, muitas das coisas que são colocadas dentro do campo que nós ensinamos, ela está dentro dessa área mais de biológicas. Então, por mais que não se tenha mais, como tinha na PCN, do conhecimento do nosso corpo, conhecer melhor o nosso corpo, como tinha no PCN, ele mudou, mas isso ainda não saiu do currículo. Se você olhar lá, existe lá no 9º ano, por exemplo, a questão da saúde e da beleza. Então nós temos ali um estudo que a gente, é nossa função ali como professor, trabalhar, por exemplo, a questão da saúde e da beleza, essa relação. Então a gente fala sobre o quê? Fala sobre os transtornos alimentares, a bulimia, a anorexia, a gente fala sobre o próprio condicionamento físico. Então se a gente tem que trabalhar, por exemplo, ginástica, a partir do 6º ano ao 9º ano, a gente trabalha o quê? Ginástica de condicionamento físico. E essa ginástica de condicionamento físico, ela precisa de estar embasada nessa parte da biológicas. O tema desse encontro de hoje, dessa live, é conversar um pouquinho mais sobre educação física, essa área. Então, quando a gente pensa a educação física fora da escola, ela muitas vezes ela está atrelada à área de biológicas. Quando a gente pensa na educação física dentro da escola, ela está atrelada à área de linguagens. Só que quando a gente pensa isso fora do Brasil, por exemplo, existem alguns lugares que colocam a educação física como uma área própria. Então tem lá uma área que não é nem biológicas e nem linguagens, que é a área de educação física, assim como a matemática, que hoje na educação física escolar ela tem essa característica que ela é a única dentro da área dela. Tá? Então é um pouco para fazer esse questionamento,
E aí eu estou trazendo um pouquinho da vivência que eu tenho com relação ao BNCC, que ela traz algumas habilidades, por exemplo, que elas estão algumas habilidades, inclusive alguns conhecimentos, alguns conceitos que a gente trabalha, que estão muito atreladas à biológica, apesar de nós estarmos situados na área de linguagens. Então, por exemplo, algumas questões que a gente precisaria trabalhar na aula de educação física, que seria interessante para os nossos alunos, por exemplo, alguns questionamentos. A gente pode chegar e pensar, por que nós suamos? A gente já chegou a trabalhar, cada um, você que está assistindo aí, você já trabalhou isso com os seus alunos? Ou a gente traz muito a questão do transtorno alimentar, da bulimia, falar sobre a anorexia, até mesmo do doping, as pessoas trazem isso de uma forma mais evidente. Agora tem algumas coisas que às vezes a gente passa batido. E eu queria só lembrar, a gente não precisa de falar por que nós suamos, ou falar sobre a bulimia, a anorexia e ficar lá 50 minutos dentro da sala de aula explicando de forma ali, escrevendo na lousa, ou colocando um texto para eles copiarem, nem nada do estilo. Eu acredito que a gente pode estar fazendo isso tanto em algumas discussões, trazer alguns vídeos, alguns conceitos. Hoje, com o ensino híbrido, dependendo da escola e dos alunos que a gente tem, usar as tecnologias, principalmente agora que muitas pessoas estão conseguindo buscar mais esse uso da tecnologia, entender melhor isso, de você atrelar aquele conceito mais teórico, talvez em alguns momentos fazer um grupo ou mandar para eles pelo WhatsApp e trazer esses conceitos. Então, por exemplo, o que é uma bulimia? Tem tantos vídeos hoje na internet que a gente pode ver um pouquinho melhor sobre isso. Tem quando eu trabalho saúde e beleza, que eu gosto muito de estar trabalhando, eu não sei se vocês já viram um vídeo da Dove. Eles mostram a moça fazendo uma transformação. Então ela entra ali, você vê ela tá totalmente descabelada, sem nada de demais, sem maquiagem, sem nada. E aí conforme vai passando, eles vão fazendo a maquiagem, vão transformando o cabelo dela, e depois de fazer essa transformação no cabelo, pega tudo aquilo, joga no software, que é o Photoshop, e começa a fazer mudanças até do tamanho do pescoço. E aí quando eu trago isso para os meus alunos, para a gente fazer essa discussão sobre essas transformações, eu gosto de chegar para eles e falar, olha, e aí? Aquela beleza, a pessoa que está ali, ela tem aquilo, ela é usada como modelo para fazer uma propaganda de uma beleza que não existe. Porque quem existe realmente é aquela pessoa que entrou sem maquiagem e que não tem o pescoço da forma como é colocado no outdoor, que o olho dela não é perfeitinho como é colocado no outdoor. Então tem muitas coisas que são colocadas ali e que não é real. Então eu gosto de trazer esse questionamento com os alunos do que é real, do que não é real. E ali, quando a gente trabalha essas questões, ela tem muita característica aí que traz na área da biológicas. E então, pessoal, eu queria estar falando assim, por exemplo, alguns questionamentos por exemplo, que a gente pode estar trazendo e seria interessante, apesar de hoje a BNCC não trazer a questão do conhecimento do próprio corpo, como trazia mais o PCN de uma forma mais específica. Então, por exemplo, por que nos cansamos? Por que ficamos doloridos no dia seguinte a uma atividade intensa? Por que é necessário fazer alongamento? Então tem outras também. Qual a posição correta de sentar, carregar peso ou digitar no computador? Qual o tipo de calçado ideal para uma prática corporal? Quais cuidados com determinadas regiões do corpo devo ter ao realizar uma prática corporal? Quais os efeitos do treinamento sobre meu corpo? Quais os efeitos do sedentarismo sobre meu corpo? Então, assim, muitas dessas questões elas estão mais atreladas ali no 8º, 9º anos? Sim, mas só não. Tanto é que hoje, se você for pensar na ginástica, onde que ela entra? Ela entra lá a partir do 6º ano ao 9º ano, a gente trabalha com a ginástica de condicionamento físico. Não necessariamente só isso, porque eu acredito que a base ela traz o que é essencial e a gente não pode
trabalhar com o que é essencial como aquilo que a gente trabalha e só. Ela é um guia que traz o que é essencial, mas eu acredito que a gente tem condição de ir além. E é por isso que a gente tem que conhecer mais, trazer outras coisas, buscar outros conhecimentos. Deixa eu ver aqui o que o André falou. Bom dia, sou de Santos, gostaria de algumas dicas para dar aula online para o Fund 1. Eu já falei algumas coisas com relação a essa parte do Fund 1, como trabalhar um pouquinho com aulas online, eu posso até falar um pouco mais sobre isso. Eu acredito que esse é um momento que a gente tem que trazer aí, pensar mais nas habilidades que são voltadas mais para, como que eu vou dizer, mais para a questão das habilidades do conceito, de buscar entender esses conceitos, de trazer algumas coisas que são aquilo que as pessoas chamam de teórico. E tentar trazer atividades práticas mais voltadas para aquilo que a pessoa possa fazer no ambiente de casa. Então, por exemplo, algumas pessoas que eu tenho visto, eles têm usado algumas folhas mesmo, algumas folhas que os alunos vão lá, faz pesquisa, ou exercícios de casa, mas tudo muito escrito, tudo, por exemplo, tem um desenho e identifique nesse desenho as brincadeiras que estão ali, quase onde está o Wall-E. Mas eu acredito que a gente tem ainda que valorizar a nossa prática, apesar de ser muito difícil fazer isso em casa. Quem tem acompanhado as minhas postagens tem visto que eu tenho colocado bastante jogos e brincadeiras para fazer com as crianças, especialmente eu acho que o Fund 1, para os anos iniciais, eu acho que é bem interessante a gente trabalhar bastante com jogos e brincadeiras. É fácil de fazer em casa, é fácil da gente explicar. Só que eu não acredito que a nossa comanda para eles tem que ser simplesmente mostrar o jogo, faz igual. Mas que ele entenda por que ele está fazendo o jogo, por que ele está fazendo aquela brincadeira, para que não fique jogado, para que ele entenda isso realmente, quais são os objetivos dessa aula, o que eu quero mostrar com isso. Então você precisa ter claro quais são as habilidades e quais são os seus objetivos para trabalhar esses jogos e brincadeiras, ou se você for trabalhar circo, que é uma coisa que eu também falo um pouquinho aqui no canal da Educação Física, depois dá uma olhadinha lá no YouTube que tem algumas coisas, é muito legal ver como que o pessoal da Educação Física é interessado. Às vezes a gente tem aquele estereótipo de que o professor de Educação Física fez Educação Física porque queria ser atleta e não queria estudar matemática, né? Na época que eu fazia o ensino médio, então tinha essa ideia do professor de educação física, que é aquela pessoa que não quer mais estudar, então ela quer entrar na faculdade para não estudar mais e só jogar esporte. É uma ilusão, né? Porque as pessoas têm esse olhar para a educação física, e hoje eu vejo, por exemplo, os profissionais de educação física que eu conheço, eles dão conta de tantas coisas, são pessoas que eles não sabem só educação física, eles sabem educação física, eles têm habilidades até em arrumar coisas, em computador. Por exemplo, eu estou aqui, eu sou de educação física e eu estou mexendo aqui com a parte da internet, fazendo live, trabalhando dessa outra forma. Tem muitas pessoas pedindo ajuda para mim, por exemplo. Como que eu faço uma live? Como que eu faço uma captura de imagem? Como que eu monto uma videoaula? Então, assim, são coisas que nós da educação física a gente acaba... Eu acho que a gente é tudo muito curioso, né? Porque ninguém consegue ficar numa coisa só. Eu vejo o pessoal daqui de Ribeirão Preto, tem gente que eles mandam muito bem em tudo quanto é coisa. Se você olhar só na área de educação física, você vai achar gente que é especialista em tantas coisas que você fala, nossa mãe, é muito complicado. Eu tenho até um amigo aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, que trabalhou comigo, um colega de trabalho, que o cara faz licitação e ele manda bem pra caramba, e aí, no caso, ele tinha que ajudar o pessoal a entender como que fazia a licitação. E ele que acabou até ajudando algumas pessoas a entender isso. Eu sou professor de educação física, eu também fiz pedagogia. Eu fiz porque a minha história foi mais ou menos assim. Eu entrei, inicialmente eu queria ser treinadora de basquete. Aí fiz educação física. Cheguei na educação física, eu descobri milhões de esportes,
um monte de coisa, e aí eu queria fazer esporte de aventura. Porque esporte de aventura era algo que me deixava muito feliz, eu gostava. Eu era escaladora, fazia parte de um grupo em São Carlos, o CUME, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo, que fazia escalada, que fazia... A gente saía para pedalar junto, ia para montanha, fazia trekking, ficava dormindo no meio do mato, sabe? Umas coisas assim. E aquilo para mim foi paixão à primeira vista e comecei a ir e sair da faculdade com essa intenção. Vou trabalhar com esporte de aventura. Só que esporte de aventura está muito próximo do turismo. E aí eu até quase fiz turismo, por causa que eu queria muito trabalhar nessa área. Só que não tinha retorno. Você não conseguia trabalhar, não conseguia ganhar dinheiro com isso. E sempre fui atrelada com a recreação, que também trabalhava com recreação. Então, assim, eu tinha essa paixão do esporte de aventura, mas sempre trabalhei com recreação desde o começo. Com jogos e brincadeiras em todos os lugares. E quando eu voltei para minha cidade, para Ribeirão Preto, o que eu fui fazer? Eu gostava de altura, o que eu consegui? Circo. Fui fazer circo também. E logo em seguida passei como professora no estado de São Paulo, em Ribeirão Preto. Comecei a trabalhar na escola em Ribeirão Preto e descobri que, dos conhecimentos que eu tinha, pouca coisa me ajudava na escola. Eu tinha que aprender mais sobre a escola. Eu comecei a usar o circo, porque era muito mais simples de trabalhar com o circo na escola. Ele me ajudava em todos os anos e eu conseguia, como era uma coisa que estava muito latente comigo, a trabalhar com isso. E depois, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com essa questão do circo e fui fazer a especialização em educação física escolar por causa do estado. E depois eu descobri que, poxa, ainda falta muita coisa para entender da escola. Aí eu fui fazer pedagogia. E na pedagogia, uma coisa que eu descobri é que muitas das pessoas que se formam pedagogos, eles têm uma insegurança muito grande de trabalhar com jogos e brincadeiras, com brincar com as crianças em alguns momentos. Sair da sala de aula com as crianças, então, é um pesadelo para muitas dessas pessoas. E as brincadeiras, para a gente da educação física, é uma coisa tão... Parece que em alguns momentos é tão natural, pelo menos para mim. E eu percebo que tem pessoas que têm muita dificuldade com isso, né? E como pedagoga, depois eu comecei a entender um pouco mais e como é importante a brincadeira, os jogos. Na educação infantil nem se fala, né? É até um direito da criança. E eu acho que eu já falei isso em todos os meus vídeos, eu vou continuar falando porque as pessoas precisam entender melhor isso. Porque a brincadeira não é um passatempo, ela é um direito da criança. É a forma com que ela se interage no mundo também. E eu acho que uma coisa que me ajudou bastante a ver que eu tô na educação física, tô certa, é quando eu fiz a pedagogia. Eu falei, cara, eu adoro criança, eu adoro pedagogia, eu acho lindo, maravilhoso, eu gosto. Eu já dei aula para segundo ano, eu gosto de trabalhar com os pequenos. Mas a educação física é muito mais forte. Apesar de que eu gostaria de experimentar, ficar mais tempo com alfabetização, eu acho que é muito gostoso também, viu? Bem, se você for pensar, por exemplo, qual que é o nosso objeto de conhecimento mesmo, né? Qual que é aquilo que é o nosso ponto central da educação física? É o movimentar-se, é o movimento. Então, isso é o nosso ponto principal, o movimento. E quando a gente pensa no movimento, não tem como pensar, ele pode... O movimento, quando a gente pensa, por exemplo, no nosso corpo, eu não sei se vocês já leram aquele livro, O Corpo Fala. Então, como o nosso corpo fala, ele tem muita coisa até que traz essa questão das linguagens, que é uma forma de linguagem. Só que o movimento também, ele tem reações biológicas, ela tem reações no nosso corpo. E ela traz muito do entendimento do nosso corpo. Então, mesmo que eu chegue e, por exemplo, se eu for trabalhar com as crianças mais novas, esse movimentar-se, eu posso fazer de várias formas. Uma que seria mais interessante como repertório para criança seria trazer uma variação maior de movimentar-se. E não trabalhar somente, não, vamos fazer vou trabalhar o basquete. Não, então a gente tem que fazer esse movimento aqui para fazer a cesta. Mas por que a gente não pode, antes de chegar numa especialização maior, experimentar várias formas de jogar essa bola?
Então tem algumas crianças que vai jogar de baixo para cima, vai ter crianças que vai jogar com as duas mãos, vai ter criança que vai jogar com uma mão só. Aqui em Ribeirão Preto tinha um time, na época que eu jogava basquete, tinha um time de basquete que elas só jogavam e arremessavam com as duas mãos. E conseguia fazer cesta e era a melhor equipe de Ribeirão. E muita gente gostava do estilo e dava certo. Então assim, mas se a gente não tiver essa vivência, muitas vezes a gente vai ficar tentando de um jeito só, um movimento só, e não vai ter ampliar esse repertório. Até mesmo porque quando a gente trabalha com a criança na escola, o movimento ele não pode ser tão padronizado, porque se eu trabalho lá com o basquete, eu não tenho que garantir que ele seja o melhor no basquete, mas eu tenho que garantir que aqueles movimentos ele possa fazer transferência para aquilo que ele gosta mais, para aquilo que ele sente mais à vontade de fazer. Então é isso que a gente tem que estar fazendo. Mas então a gente tem que estar trabalhando cada vez mais uma variedade maior de movimentos e trazer isso para o aluno também criar esses movimentos. Por exemplo, agora a gente está em época de ficar em casa. O que a gente pode estar passando para os alunos? A gente pode dar alguns desafios, algumas propostas para eles, e dentro desses desafios, o que eles vão fazer? Eles vão criar. Então, por exemplo, eu fui desafiada no início dessas lives com a minha professora da faculdade. O que ela falou para mim? Faz atividades físicas que você goste, que sejam interessantes, que sejam lúdicas, que não sejam um esforço tão grande, pelo menos não de não querer e ter que fazer. Então, coisas que você goste. Então, eu comecei a trazer jogos e brincadeiras como exercício físico para mim também. Inclusive, se vocês entrarem lá no Instagram, ele tem alguns vídeos. Eu já postei 2 vídeos de brincadeiras que eu estava fazendo com meu filho, que eram exercícios e brincadeira ao mesmo tempo. E vai criando em cima disso. Eu preciso fazer um exercício. Como eu vou trabalhar esse exercício, o que eu posso colocar? Eu vou colocar uma bolinha e ele vai me ajudar a fazer esse exercício. O que eu posso fazer que seja um exercício e que essa bolinha pode me ajudar a fazer esse exercício? Então, aí o que eu fiz? Não, vamos tentar pegar essa bolinha, vamos pegar ela com o pé. Não, agora vamos pegar essa bolinha com o cotovelo. Vamos pegar essa bolinha com o joelho. Nossa, o joelho foi cansativo, viu, gente? Se vocês olharem lá no vídeo, depois que terminou o joelho, eu pedi arrego. Eu falei assim, nossa, mãe de Deus, é muito difícil. E você vai, a hora que você faz, eu não sei, eu vou até passar esse desafio para vocês. Tenta fazer ele pegando com o cotovelo a bolinha e colocando no lugar. Tenta fazer. O tanto que você trabalha a questão de abdômen, o tanto trabalha o corpo todo, é muita coisa que a gente trabalha com exercício super simples. E na educação física, pensando agora da forma que nós estamos trabalhando, a gente pode trazer isso para os alunos também. Então, pessoal, seriam essas coisas que nós podemos estar fazendo e pensando na educação física. Como que a gente pode estar trabalhando, pensando na educação física, questões que estão aí inseridas nessa área do biológico e que fazem parte da educação física, e questões que realmente têm mais relação com a linguagens, mas sem perder de vista que a gente tem características da linguagem, a gente tem características da biológica, mas eu acho que o mais correto seria a educação física estar inserida dentro de uma área chamada área de movimento, área de educação física, como a matemática mesmo. Eu acho que faria muito mais sentido e aí eu teria mais certeza que nós estamos sendo mais valorizados como professor de educação física do que nós realmente estamos, né?